Olá, um excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. E bom demais, né, gente? Começar o dia, mais uma oportunidade, mais um recomeço para que a gente possa aí fazer as coisas de uma outra maneira, caso a gente não esteja gostando dos resultados das coisas que a gente tem feito, para que a gente tenha aí novas oportunidades. Então vamos agradecer, não é verdade? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade dessa vida maravilhosa que temos, com tantas e tantas coisas acontecendo aí nesse mundo, e a gente aí firme e forte, batalhando, mostrando que somos guerreiros sim, e que não fugimos à luta, não é verdade? Então que hoje a gente tenha um excelente dia de trabalho, um excelente dia em termos de ideias, de pensamentos, de criatividade, que a gente possa aí ter criatividade sim para os nossos objetivos, para as nossas metas, que a gente tenha novas ideias, não é verdade? Que a gente consiga aí fazer a diferença dentro desse mundo. Não adianta nada a gente repetir as coisas que já estão sendo feitas ou as coisas que já foram criadas. A gente precisa, sim, ter novas ideias dentro do nosso coração, que a gente possa aí fazer as coisas de uma maneira diferente, com um toquezinho especial nosso. Todos os dias nós temos essa oportunidade, quando a gente abre os nossos olhos, né? Quando a gente sai da nossa cama, quando a gente vai tomar o nosso café, quando a gente vai tomar o nosso banho, cuidar da nossa família, ou quando a gente vai para o nosso trabalho, ter contato com outras pessoas, a gente tem essa oportunidade de fazer a diferença, de fazer algo novo, de levar algo novo para o mundo que está à nossa volta. Então, que a gente aproveite essa oportunidade, olhar mais para o que está à nossa volta, mas com um olhar interior, com o nosso olhar do que podemos oferecer para esse mundo que está à nossa volta, para as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa vida de maneira direta ou de maneira indireta. Então, às vezes, dar um bom dia para alguém que você não conhece, dar um sorriso, é algo que não custa nada e, ao mesmo tempo, vale muito, não tem preço. Então, que a gente possa fazer isso mais vezes, para que o nosso dia seja mais leve. Quando a gente tem um dia leve, a gente tem pensamentos leves, novas ideias. É como se a gente estivesse com uma brisa leve dentro da nossa consciência. E isso faz com que a gente consiga refletir e ser criativo, que a gente consiga ter novas ideias para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão à nossa volta, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para o nosso lar, por que não? A gente pode viver dentro de uma rotina, mas fazer de maneira diferente, fazer com um toque de amor, com um toque especial, cada coisa que a gente colocar aí à nossa disponibilidade, a disponibilidade do nosso tempo. E hoje a gente vai falar sobre a infância, né? A importância da infância, a importância desse desenvolvimento durante a nossa infância, como é importante viver de maneira saudável desde sempre. Porque tudo que a gente aprende lá atrás, né, os nossos princípios, os nossos valores, tudo aquilo que é ensinado pela nossa família, seja você criado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, pelo avô, pela avó, você tendo a sua estrutura familiar, você vai levar aí valores para o resto da sua vida, valores que vão conduzir, vão direcionar aí o seu caminho. Então, esses valores vão determinar quem você é. Né? Se você tem bons valores, se você tem bons princípios, se você tem ética, se você tem moral, se você tem vontade de acertar, claro, vamos errar e muito, não é verdade? Porque a gente está aqui nessa vida para aprender. Mas através dos nossos erros, a gente tentar cada vez mais errar menos e acertar, não é verdade? Então, a gente tendo aí base, a gente tendo uma estrutura sólida desde a infância, tudo isso facilita, tudo isso se torna mais viável. Claro, existem algumas pessoas que não têm essa base, ou não tiveram essa base, e conseguem transformar essa realidade na juventude, na idade adulta, né, por meios próprios, e também conseguindo viver num meio bacana em que proporcione isso. Porém, é mais difícil. Quando a gente tem a base desde a infância, a gente consegue criar uma estrutura dentro do nosso ser que vai fazer de nós adultos mais saudáveis, mais felizes, mais seguros, mais amáveis, né, mais receptivos, porque tudo isso faz parte de uma estrutura positiva, né? Então, que a gente tenha essa consciência de trazer para a infância da nossa sociedade algo saudável, algo de bom. Ah, mas eu não tenho filhos, ah, mas eu não tenho criança na família, mas você tem aí, de repente, um vizinho que é criança, você convive aí, de repente, alguém do seu trabalho tem um filho pequeno. Então, isso tudo faz parte, é um contexto. Todo mundo tem uma criança que conhece, não é verdade? Ou seja um vizinho, ou seja um filho de um primo, filho de uma prima, ou seja um neto, ou seja um filho. Então, a gente sempre tem alguma criança na família. Então, que a gente possa passar bons valores para essas crianças, que a gente possa
dar bons exemplos, porque também se a gente só falar e se a gente não fizer nada de diferente, se a gente não mostrar como fazer, não adianta, né? Vai ficar igual uma receitinha de bolo lá, você vai olhar e vai falar, mas como eu faço isso? Então, a gente tem que também dar o modo de preparo, a gente tem que mostrar como as coisas são feitas, para que realmente a gente venha obter um resultado positivo, para que a gente venha a plantar coisas boas. E, claro, plantando em nossas crianças, a gente vai aí ter um futuro maravilhoso pela nossa frente. Porque hoje a gente sabe que a modernidade vem afastando as pessoas, não só crianças, mas principalmente os adultos, né? A nossa sociedade, de uma maneira geral, ela vem se afastando, ela vem se dissipando por conta desse avanço tecnológico muito grande. Então, existe já aí emanando no nosso ar uma energia de uma certa frieza, né? um certo distanciamento entre as pessoas. Então, que a gente possa criar novamente uma aproximação, que a gente possa criar novamente um elo positivo entre a nossa sociedade cada vez mais, porque isso não morreu, isso diminuiu, mas isso ainda existe, né? E, aliás, é a grande essência desse universo, é a grande razão por que todos estamos aqui. Então, que a gente possa sempre manter esse amor, essa chama aí de colaboração, de solidariedade, né? De sororidade, no caso, né? Entre as mulheres, principalmente, que a gente possa manter isso aí na nossa vida e no nosso dia a dia, exercitando cada vez mais. Então, hoje a gente vai falar das crianças, temos aqui uma nutricionista, a Camila, que vai conversar com a gente, vai trazer aqui uma temática relacionada aos aspectos nutricionais, porque muitas das vezes alguns distúrbios psicológicos, outras coisas que estão acontecendo na vida da criança acabam, né, sendo investidos aí na alimentação. A criança vai comer demais ou vai comer de menos, ou de repente você anda oferecendo coisas não muito saudáveis, achando que está agradando a criança, mas está prejudicando a saúde dessa criança. Hoje a gente observa que existem muitas crianças com colesterol alto, né, já pequenininhas, com 7, 8 anos. Então a gente vai abordar essa temática aqui hoje com a Camila e ela vai dar aí instruções bem bacanas. E vamos também no quadro Educa Mais conversar com a Kellen, que é diretora lá da Unicriança, que abraçou esse quadro aí e vem trazendo conteúdos bem positivos para o nosso programa, para o Saber Viver, e ela vai falar da questão educacional, da importância da arte, da introdução da arte. Às vezes a criança está passando por um momento difícil ou está passando por algo conturbado, ela vai e faz um desenho que expressa exatamente isso. Estava conversando sobre isso com a Rafaela Flores Ambrosio na segunda-feira, né? A gente foi caminhando aí depois do programa juntas para o nosso outro trabalho, outra parte do nosso trabalho. Então, a gente foi conversando sobre essas questões da infância, né? Sobre a arte, sobre esse desenvolvimento. E, às vezes, a criança expressa muito do que ela viveu, de repente um trauma, ela vai colocar no desenho, ou algo muito bom, ela vai colocar no desenho. Então, a importância da arte para esse desenvolvimento dos nossos pequenos. Se você quiser acompanhar a nossa programação através do nosso site, de qualquer lugar, você pode acompanhar lá, Rede Petrópolis Televisão, clica lá no buscador e você consegue acompanhar. E tem também o site do Saber Viver, que é o www.saberviveroficial.com.br. Você acessa o nosso portal e, através do nosso portal, você clica lá, tem um link que direciona para o YouTube, onde você consegue acompanhar os nossos programas anteriores. Agora a gente vai assistir um vídeo bem bacana de um autor que eu gosto muito, Davidson Pedrosa. Se você quiser e estiver curioso de conhecer depois outros vídeos dele, só clicar lá no YouTube que aparece, ele tem uma página bem bacana com vários vídeos com mensagens muito positivas. Vamos conferir, a gente já volta. Geração Y. Geração saúde. Dos impacientes, dos egocêntricos ou dos improdutivos. Vários são os rótulos dados aos nossos filhos. E eles, sem o menor questionamento, acabam por incorporá-los. Às vezes acho que se utilizam de alguns deles para se esconder. Conceitualmente, querem mudar o mundo. Acham que nós e nossos pais não tivemos capacidade para fazê-lo. Querem ser o motor da grande revolução tecnológica, os precursores da reinvenção da globalização. E diga-se de passagem, hoje tem todas as ferramentas nas mãos para alcançar esse objetivo. Julgam-se com capacidade intelectual acima da média, rápidos o suficiente para fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Ouvir música, twittar,
assistir TV pelo tablet, jogar, conversar ao telefone. Mas então, o que lhes falta? Tudo ao mesmo tempo. Sem critérios, sem prioridades, sem uma real definição de qualidade. Quero, posso, desgosto, quero outro. Uma geração que ama o discurso do politicamente correto, mas que não quer se frustrar com os resultados da prática. Uma geração da saúde, das academias, dos integrais, das saladas e dos lights, mas que não consegue ir à padaria sem o carro. Que passa horas na academia, mas ganha tudo em triplo no fast food. Uma geração das redes sociais, do virtual, do efêmero e do pouco contato pessoal. Será que não lhes falta a simplicidade? Ainda acredito na cultura do menos com mais. Eles têm tudo e, na verdade, não têm nada. Passam tempo fazendo 1000 coisas e, no final, perdem tempo fazendo nada. Para essa geração do tudo ou nada, proponho uma receitinha caseira, que seja para gastar um pouco de energia ou apenas ocupar o tempo fazendo algo que seja mais útil para alguém. Que tal começar com estender a roupa e desentupir a pia? Vão gastar pelo menos 166 calorias. Para esfregar o chão e dar banho no cachorro, são mais 285. Arrumar quarto e cozinhar, vão mais 150 calorias. Limpar a casa depois de uma festa, outras 150. E, finalmente, cortar a grama, subir e descer escadas, por nada menos que 470 calorias. Desintoxicação virtual, moderação tecnológica, canalização de energias, resgate da simplicidade, ou apenas retomada de alguns dos valores de nossos pais. Para essa geração, proponho mais ação e menos rótulos. Afinal, se continuarmos adotando rótulos, daqui a pouco a geração Y passará a ser apenas GG. É isso aí, gente. Então, vamos refletir sobre essa nossa geração que a gente está vivendo nos dias atuais e trazer um pouquinho, resgatar algumas coisas que foram se perdendo por conta dessa tecnologia, por conta desse avanço todo, né? O fast food que a gente deixa aí de fazer, de repente, uma alimentação saudável em casa. Então, vamos resgatar algumas coisas que são essenciais e fundamentais para uma vida saudável e, claro, para uma infância também saudável. E vamos falar aí de fazer a diferença, né? Hoje a gente falou tanto sobre isso no início do programa, sobre como é importante a gente trazer algo novo, a gente ter ideias novas, trazermos aí para a nossa sociedade algo positivo que realmente venha a fazer a diferença. Esse projeto maravilhoso que traz esse nome, Fazendo a Diferença, as meninas lá, a Fabíola, a Francine, que esteve no programa na última semana, agradeceu a gente, falou, nossa, Carol, foi um sucesso, muitas doações. A gente que agradece de ter a oportunidade de ajudar um pouquinho, né, de levar para você que está em casa essa oportunidade de estar ajudando, de estar atuando com as nossas crianças, com as crianças da nossa cidade, porque isso também é uma responsabilidade da sociedade, né? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós somos responsáveis, sim, pelas crianças da nossa sociedade. Temos a nossa parcela também de responsabilidade. Vamos conferir umas imagens, o Michel tem lá. Michel, tem isso aí, a entrega aí do pessoal do Fazemos a Diferença, né? Eles entregaram lá na Vila das Sete Casas, Madame Machado, Vale do Cuiabá, Gentil, Moinho Preto, BR-040, Manuel Torres, lá no bairro Castrioto também, em Pedro do Rio, Lar Santa Catarina, Abrigo José Cotonelo, Dias de Oliveira, Benfica, e arrecadaram mais ou menos não, tem aqui o número exato, 1.089 kits de Páscoa, com bombons, bis e balas, e também 182 ovos de Páscoa. Foram 131 caixas de bombom, 30 caixas de bis, 43 barras de chocolate, 100 cenourinhas com ovos sortidos, 6 caixas de batom de chocolate, 5 pacotes de balas
e 182 ovos de chocolate. Está aí a criançada feliz e contente recebendo os ovos de Páscoa, e fazemos a diferença prestando contas também para a sociedade de todas as doações, de tudo que foi doado até o último sábado. Então, meu muito obrigada por também incluir o Saber Viver nesse projeto, né, por trazer aí essa oportunidade para a gente divulgar para o pessoal que está em casa poder ajudar. E que venham aí mais campanhas do Fazemos a Diferença. Parabéns, meninas, que continuem atuando e fazendo esse bem para a nossa sociedade. Agora a gente vai para um comercial rapidinho e, na volta, vamos conversar aqui no quadro Educa Mais sobre essa proposta da arte relacionada à educação infantil. Voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Gulão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. E hoje falando sobre essa importância da vida saudável desde a infância, para que a gente possa aí ter uma idade adulta mais madura, mais consciente, mais autônoma, né? Que a gente possa aí conseguir viver de uma maneira com mais autonomia, com mais felicidade, que a gente possa ser mais pleno no nosso dia a dia, nas nossas conquistas, nas nossas metas, que a gente tenha aí mais poder de decisão, se a gente desde a infância conseguir criar essa autonomia para que ela venha evoluindo durante os nossos dias. Hoje estou recebendo a Kellen Souza, lá do Colégio Unicriança, da escola, e hoje ela vai conversar exatamente sobre isso com a gente, a importância da arte na infância e, claro, durante toda a vida, mas desde a infância, para que a criança venha se expressar. Porque, às vezes, a criança está passando por algum problema, alguma coisa que ela não consegue falar com a gente, né, Kelly? Ela não consegue elaborar aquilo de uma maneira, de repente, ela acha que vão brigar, que vão chamar atenção, ela se sente culpada de alguma maneira de algo que esteja acontecendo e ela não consegue expressar. Então, ela vai colocar, de repente, isso num desenho, numa brincadeira, não é verdade? É isso aí, bom dia. Bom dia. E a arte é sempre bom por isso, porque realmente é a forma que a criança se expressa melhor. Nós adultos já sabemos fazer uso das palavras com propriedade, de forma que a gente consiga explicar um sentimento, que é uma coisa muito abstrata. E mesmo assim temos um pouco de dificuldade. Agora imagina a criança. Então, no momento assim, um momento artístico, no momento de entrega ali num desenho, num teatro, numa dança, numa música, é a hora que a criança se solta e libera aquela informação para a gente. Então, assim, educadores e pais têm que estar sempre muito atentos, né? Aquela coisa da criança chegar, fiz um desenho para você, mãe, fiz um desenho para você, tia, a gente dá uma olhada assim, bota de lado, porque está fazendo 1000 outras coisas.
tudo bem, nós temos as nossas responsabilidades do dia, mas dá um pouquinho de atenção àquilo, porque, de repente, naquele desenho, a criança está mostrando alguma coisa importante que esteja acontecendo na vida dela e que precise de uma intervenção, precisa de uma ajuda, e a gente está deixando passar porque está na correria do dia a dia. Então, assim, o nosso dia a dia é corrido, sim, mas vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque é nesse momento que a criança se mostra para a gente. É verdade. Às vezes é um desenho que parece não significar muita coisa, mas às vezes não precisa nem ser psicólogo, né? Para a pessoa olhar e entender que tem alguma coisa errada com aquele desenho, né? Alguma coisa acontecendo, a criança passando por algum momento que, de repente, esteja sendo difícil para ela, ou uma mudança de residência, uma mudança na família, ou, de repente, uma mudança escolar, algo que possa estar acontecendo externo que esteja afetando essa criança, deixando ela ansiosa, deixando ela preocupada. Porque esses sentimentos, como você falou, nos adultos, às vezes até para a gente é difícil a gente lidar com certas situações da nossa vida. Para a criança também acontece isso, né? Eles também têm a rotina deles, eles também têm os amiguinhos, né? A relação social, e às vezes brigou com um amiguinho e está se sentindo mal por conta disso. Então, isso tudo acaba influenciando, né, no dia a dia. Com certeza. E a gente tem também assim aquele estereótipo de que a nossa vida está bem, está tranquila, então não está acontecendo nada de errado. A gente sempre pensa que o errado é uma coisa muito gritante, uma coisa, sabe, é um problemão que está acontecendo naquela família naquele momento. E às vezes não, é o que você falou, um amiguinho falou, não sou mais seu amigo, né? Coisa de criança, eu não quero mais ser seu amigo. E aquilo está trazendo tristeza para o coração da criança. De repente, um momento ali de conversa, um momento de atenção, de conversa entre esses dois amigos, pronto, resolve aquele problema. Então, por isso que mesmo assim, quando você acha assim, agora, nesse momento, a nossa vida está tranquila, então não tem essa preocupação. Fique atento mesmo assim, porque um detalhe pode fazer a diferença, uma conversa de uma coisa que a criança possa estar passando, alguma dúvida que ela esteja tendo sobre algum assunto. E, nesses momentos, ela revela isso. É verdade. Tanto na infância quanto na adolescência também. Aliás, acho que a adolescência é uma fase até mais complexa, porque os hormônios começam a fazer com que a criança mude várias coisas, né? Então, até o comportamento da criança ele vai modificando também, né? Isso aí. E na criança a gente vê essa questão do desenho, né, da brincadeira e tal, uma brincadeira mais agressiva, um desenho agressivo. Na adolescência a gente já vê aquela criança que tende a fazer coisas mais pesadas, que tenta ir contra a sociedade, contra o que, né, todo mundo diz que é bom, que é legal para a vida dela. Então, nesse momento também, a gente tem que estar atento, que às vezes a gente... hoje em dia, as pessoas estão assim, muito... estão tendendo muito a aceitar muitas coisas que, de repente, a gente não deveria aceitar. Então, assim, às vezes a gente pensa, isso aí vai ser um estilo dele, é um estilo de vida. E, de repente, não. De repente, aquilo é um grito daquele adolescente dizendo que tem alguma coisa errada acontecendo com ele e ele também não está sabendo se expressar. Então, antes da gente pensar, não, é assim, esse é o estilo de vida dele, ele vai querer andar todo de preto, ele vai querer... tampar o rosto com a franja, que eles põem às vezes aquela franja que tampa o rosto todo. Andar com a roupa toda rasgada, com a roupa toda suja, porque isso realmente pode ser um estilo, mas também pode ser uma forma daquele adolescente se expressar dizendo que tem alguma coisa errada. Então, antes de você ter isso bem claro, não é assim que meu filho gosta de se vestir, ele está feliz assim? Porque aí você realmente já fez de tudo, já verificou que não é nenhuma... Né? Que não é nenhuma coisa errada, aí então você vai... se você vê que realmente é isso, então aí você vai conversar, tentar ajudar, porque às vezes é um problema que ele está passando. É verdade. Assim como a criança que, de repente, fica muito quietinha, aceita muito tudo, é muito omissa, não quer dizer que ela é boazinha. De repente realmente, é o temperamento da criança. Mas pode ser também que seja uma criança que esteja se sentindo oprimida de alguma maneira, e a gente nem percebe, né? É, isso mesmo. Que aí vai achar, poxa, que legal, meu filho é tão comportadinho. E às vezes isso pode ser uma alteração não é também. Isso. Então, o olhar atento é fundamental em todas as fases. E
a questão de trabalhar arte também tem o outro lado de que, sim, se aquela criança for realmente uma criança quietinha, uma criança mais introvertida, esse momento de arte tende a despertar, a abrir os horizontes dela, a fazer com que ela fale mais, com que tenha um lado social mais abrangente, porque ela vai estar em contato com outras pessoas, fazendo uma dança, fazendo um teatro, através de uma pintura, de uma exposição dos trabalhos dela. Às vezes ela não consegue ter uma conversa com um amigo sobre o que ela gosta, sobre brincadeiras, mas no momento de mostrar o trabalho artístico dela, ela consegue se expressar, ela consegue falar, e aí pode ser o caminho para ela começar a ter um convívio social, assim, com um diálogo mais aberto, né? Ela aprender a fazer uso das palavras e estar em contato com outras pessoas. Existem outras artes também, a gente está abordando, falamos aqui um pouco sobre o desenho, né? O desenho livre, a criança mostrar o que ela sente através do desenho, o que ela está passando, ou algo que ela já tenha passado através do desenho. Mas outras artes também são muito bacanas, por exemplo, a musicalização, o teatro, né, que tem a expressão corporal, o falar em público, até a questão da socialização, porque eu acho que desde o esporte, a arte, a própria sala de aula, são maneiras também de integrar, né, as crianças. Com certeza. Esses momentos têm que ser muito bem aproveitados, porque não é um momento de brincadeira. Não antigamente, nas escolas, a gente tratava muito assim, a aula extra era um momento livre, um momento que a turma vai ter para descansar. E não é assim. Nós já vimos que isso tem um peso muito grande na educação das crianças. Então, tem que ser encarado também com seriedade. É claro que vai ser um momento mais descontraído, porque tudo é em torno de uma brincadeira, tudo em torno de uma atividade muito tranquila. Mas a gente tem que perceber ali naquele momento a seriedade daquela atividade para intervir na criança que está precisando, aquela criança que não vai conseguir montar participar da pecinha que o professor de teatro propôs porque está com vergonha de falar, aquela criança que não quer dançar porque tem vergonha do corpo. Então, aí trabalhar isso junto com o grupo para aquela criança ir despertando e aprimorando essa relação dela com o outro e com ela mesma. E é interessante que muitas crianças que passam pelo teatro, crianças, adolescentes e adultos, né, independente da idade, passam a demonstrar um comportamento completamente diferente. Aí você acha que a pessoa mudou com o teatro, mas na verdade não, aquela pessoa sempre existiu, né? Mas de repente ela conseguiu ter coragem de se assumir, de mostrar o que ela pensa, o que ela acha, de repente por algum motivo até da própria infância ou da personalidade, ela tinha uma certa insegurança, mas isso vai sendo como uma rosa desabrochando, né? Isso vai se dissolvendo com o passar do tempo, né? É isso aí. E, mais uma vez, a gente falando, né, visando o futuro dessas crianças, porque nós estamos contribuindo para a formação delas, para que elas sejam adultos plenos. Então, isso tudo, a gente trabalhando dessa forma, dentro dessas áreas, lá na frente, ela vai ser um adulto capaz de levar a sua vida de uma forma tranquila, mostrando a que veio, independente no seu trabalho, responsável pelas suas atitudes, porque vai ser uma pessoa segura de chegar e falar e assumir, né, e não aquela pessoa retraída. É verdade. Então, isso é muito importante. Às vezes você, de repente, está procurando uma escola para o seu filho e não consegue entender o porquê de tantas aulas extras, né? Tem aula de teatro, tem aula de música, mas é exatamente isso. Isso tudo faz parte de um contexto desse desenvolvimento escolar, desenvolvimento como cidadão, como ser humano. Isso tudo faz parte de uma história. A música, por exemplo, também é muito bacana, né? As crianças também têm essa descoberta, mesmo que ela não venha a ser um músico, né, a ser um pianista, mas ela tem essa descoberta também de algo interno, né, da sensibilidade. Eu acho que tudo que remete ao nosso próprio ser, faz com que a gente sinta e reflita as coisas que estão se passando dentro de nós, eu acho que é muito importante, né? E por isso que a musicalização nas escolas não é direcionada para um instrumento, né? Tem até escolas, lá até a gente trabalha com alguns instrumentos sim,
mas o foco principal dessa aula é a musicalização, que é o quê? Trazer essa atividade de relacionamento consigo mesmo dentro de uma música, dentro de um contexto musical, que é onde você aflora isso e a criança consegue transparecer o que está sentindo. E é um momento de relaxamento dela, ali de contato com o grupo de uma forma diferente. Então, é um momento muito importante. Outra coisa também que é engraçada, eu acho que acontece na maioria das casas. As mães, principalmente quando as crianças são muito pequenas, depois que elas crescem um pouco, elas vão se doutrinando ao espaço que elas têm, de repente o quarto, um quintal, mas elas já têm uma certa noção de limite, de espaço. Mas quando elas são menores, se elas veem uma caneta, às vezes elas vão correr e vão rabiscar a parede, né? Então, será que não está faltando um papel à disposição dela? Às vezes a gente também deixa a desejar nesse sentido. A criança pequenininha está vendo a caneta, ela vai desenhar, é natural. Então, será que, de repente, a gente deixar papéis à disposição quando a pessoa, de repente, tem uma criança pequena em casa, de uns 2, 3 anos? A questão também das brincadeiras com cubos, com massinha. Tem algumas coisas que fazem sujeira. Mas é importante ter esses momentos de a gente forrar o chão ou falar, não, deixa sujar, depois eu limpo tudo. É importante isso para o desenvolvimento? Muito, muito, muito importante. Porque essas coisas vão fazer diferença na formação daquela criança. É o foco do trabalho da educação infantil. A criança tem que ter esse momento de se sujar, de brincar, de mexer com tinta, de mexer com massinha. E em casa também a gente pode proporcionar isso. Na escola o ambiente já é preparado para isso. É claro que é muito mais fácil. Mas em casa a gente também pode proporcionar isso às crianças, tirando um momento para estar junto com elas. Se você der um pote de tinta na mão da criança em casa e virar as costas e for fazer outra coisa, quando você voltar, a sua casa vai estar com uma nova decoração. Agora, e aí o que vai acontecer? Você vai brigar com a criança, falar, não podia, não sei o quê, nunca mais te dou essa tinta, pega a tinta, guarda no alto e nunca mais dá a tinta para a criança. Mas, na verdade, a criança usou a tinta e pintou o que ela achou que devia pintar. Então, o erro não está na criança, o erro está na gente, que deixa de priorizar aquele momento e falar, não, vou ficar aqui 15 minutinhos com meu filho, às vezes é o suficiente. Senta junto, pinta, conversa, desenha. Ah, que legal, acabou isso? Então, agora vamos guardar tudo, vamos limpar tudo e vamos fazer outra coisa. Aí vai brincar, eu vou fazer outra coisa. E isso é importante, né? Às vezes a criança pega a caneta, rabisca tudo, porque ela tem essa necessidade de riscar, de ver o que ela pode produzir. Aquilo é um momento de produção, mesmo que seja um risco que você não entenda. Não tem aquilo, a criança rabiscou a folha toda, o que você desenhou? Ah, nossa família. E ela explica que é uma beleza, explica, né? tudo com detalhes, porque é o que ela está vendo ali, a produção dela. Então, ela tem essa necessidade. Aí você pega a caneta, rabisca a parede, rabisca tudo. Você simplesmente tira a caneta dela e fala, não pode, não quero que risque, não pode rabiscar a parede e tal, isso é feio, sujou. Tira a caneta, não dá a caneta mais. E também não mostra para ela onde que ela pode fazer aquilo, não dá uma folha, não senta junto. E a gente só tende a dizer o não e sem explicar, o que nós conversamos semana passada. Tem que explicar sim, na parede realmente não pode. Não vai deixar porque, é criança, que bonitinho. Não pode sujar a casa, fica feio, olha lá, agora está sujo, está rabiscado. Vamos fazer... Rabiscado não fala isso com a criança. Não é o lugar de fazer o seu desenho na parede. Sua arte. Vamos fazer aqui no papel, porque, olha, depois o papel a gente pode colar na geladeira, a gente pode fazer um painel no quarto, olha que legal, a gente pode levar para a casa da avó para mostrar, a parede a gente não vai poder levar. Então, mostra para a criança que fazer no papel tem um lado positivo, que ela vai poder guardar aquilo, e na parede não. Mostrar para ela por que não pode, mas sempre vala daquele momento. Sim, é verdade. Isso é muito importante. Lá em casa, graças a Deus, nunca ocorreu esse episódio da parede, não. Mas eu conheço muitas amigas que já passaram por isso. É terrível. Tem que ter sempre a caixinha do lápis junto com o bloquinho lá para a criança já associar, né? Porque aí já facilita. Mesinha, um kit de lápis de cor, um bloquinho, deixa lá. Quando ela sentir necessidade de desenhar, de pintar, ela sabe que tem um lugar próprio para aquilo. E aí isso vai evitar aí as paredes desenhadas. Verdade, essas artes, assim. Queria te agradecer mais uma semana aqui com a gente, Kellen, te parabenizar pelo trabalho.
e dizer para o pessoal que está em casa, se precisar aí de uma dica, sugestões relacionadas à educação infantil, manda para a gente pelo nosso WhatsApp, que a gente sempre recebe várias sugestões, que a gente repassa aqui para a Kellen, e a gente vai enquadrando na medida do possível, né, Kellen? A gente vai tentando conversar sobre as coisas. Obrigada e até a próxima semana. Até. E agora a gente vai para um rápido comercial e já já a gente volta. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje falando sobre a nossa infância, não é verdade? Sobre as crianças da nossa sociedade, a importância de ter um crescimento saudável em todos os aspectos para que elas venham a se tornar adultos pensantes, adultos criativos, adultos que realmente possam fazer a diferença na nossa sociedade. Por isso estou recebendo a Camila aqui, que é nutricionista, e vai abordar um pouquinho essa temática relacionada aos aspectos da alimentação. Não é isso, Camila? Bom dia. Isso, bom dia, Carol. Camila, como é para uma criança entender determinadas regras, principalmente em relação às guloseimas, porque criança gosta, né, de bala, chocolate? É difícil, né, porque quando ela começa uma alimentação, dependendo da família, se a família não comer aquela alimentação toda saudável, é mais difícil de introduzir isso para a criança, né? E aí a criança passa a recusar o alimento, porque vê que ninguém come, por que ela tem que comer? Então, é uma parte mais complicada. Entendi. E aí ela passa a não se alimentar tão bem, porque os pais também não comem, e quer sempre as guloseimas, alguma coisa diferente. Porque se ela não comer, alguém vai ter que dar alguma coisa para ela comer. Aí acaba dando as guloseimas, né? É verdade. Hoje a gente observa que, relacionada a essa questão da alimentação, hoje em dia tem muita criança com triglicerídeo alto, colesterol. Então, isso tudo está relacionado a essa alimentação de baixa qualidade, né, Camila? Com certeza.
porque aí como os pais não conseguem que ela coma aquela alimentação que eles oferecem, eles acabam dando outras coisas. Então acabam fazendo a batata frita, acabam fazendo as coisas mais gordurosas que eles gostam mais, né? Que eles aceitam melhor. Acaba a alimentação que não é saudável, Isso. ela acaba sendo mais cômoda em Com algumas certeza, mais situações, fácil né? de Mais fácil. Você chega, apresentar. é mais fácil de você oferecer do que você preparar um suco natural, né? Então você Com dá um suco de certeza. caixinha, de repente não é tão saudável quanto E às parece. vezes os pais não têm tempo, então acaba dando o que está mais fácil, né? Ver na frente. E uma outra coisa que você falou interessante é essa questão do exemplo. Não adianta nada o pai chegar em casa, a mãe chegar em casa e falar, olha, isso não pode, isso aqui se você comer faz mal para a saúde, a criança olhar e ver o pai e a mãe comendo. Vai falar, mas peraí, a minha saúde é diferente da deles, né? Então, é complicado a gente não exemplificar, né? A gente falar, ficar só na teoria e não colocar em prática. Então, a família também tem que estar em harmonia, né? Todo mundo entrar no esquema junto com a criança, porque senão é mais difícil mesmo dela se alimentar melhor. No caso de distúrbios psicológicos, a criança tem algum problema psicológico e ela começa a descontar isso na alimentação. No caso tanto da obesidade infantil, quanto também da criança que acaba criando aí um quadro de bulimia, de anorexia, por conta da falta de alimentação, né? De não querer se alimentar. Isso, como relacionar isso, como fazer uma mudança nesse quadro, no aspecto, claro, da nutrição? Sim, tem que sempre estar de olho na criança, né, para ver se ela está desenvolvendo alguma coisa. Geralmente, essa parte da obesidade é por conta disso, por ela não se alimentar bem e acaba se alimentando com os alimentos mais gordurosos. E a anorexia entra também nessa parte da criança não querer comer aquilo, e aí, às vezes, o pai não oferece as guloseimas, e aí ela acaba não comendo direito, né? Tem também a parte da bulimia, que as crianças comem exageradamente, mas como quer manter sempre o corpo bonitinho, que já vem isso desde cedo, eles passam a ter todos esses transtornos, né? De comer excessivamente e depois tentar botar para fora, ou então de achar que está gordo e não querer comer, principalmente com a família, que aí a família vai ficar exigindo, não, você tem que comer mais. E aí ela, como quer ser perfeita como são, de repente, as outras amigas, acabam tendo esses transtornos, né? E tem a questão do biotipo também, né? Olho. É verdade. Tem a questão do biotipo também, né? Às vezes a criança ela tem uma estrutura mais parrudinha, ou às vezes a criança tem uma estrutura mais magrinha, e isso está relacionado também à genética. Então, é importante esse diálogo dos pais para que a criança também compreenda isso, Tem né? que estar sempre de olho, sempre conversando bem com as crianças, para que não ocorra. E qual a melhor maneira de oferecer uma alimentação saudável no meio de todos esses fast foods, no meio de tanta guloseima, no meio de tanta coisa aí boa, né? Vamos dizer assim, coisas tentadoras à nossa volta, tantos doces, tantas coisas aí que vão elevar o colesterol, triglicerídeo, todas essas taxas da criança. Como oferecer uma alimentação saudável? Qual é a melhor maneira? Então, a gente tem que ter regra, né? As crianças precisam de regras. Então, é sempre bom você falar, ó, durante a semana, se você comer tudo certinho, chega final de semana, você pode comer um fast food, você pode comer um doce, alguma coisa diferente. Mas durante a semana tem que estar tudo certinho, entendeu? Não pode cortar também de vez, porque não tem jeito, né? No colégio a criança vai ver as outras crianças comendo, vai ter cantina, isso não tem como cortar, mas tentar ao máximo dar os alimentos saudáveis para que a criança consiga se alimentar com os outros alimentos também, para não prejudicar a saúde. Sempre tudo em excesso, né, faz mal. Com certeza. Então, e uma coisa que acaba dando trabalho, mas que é legal, né? Picar frutas, deixar à disposição da criança, porque às vezes a criança vê a fruta, mas se você de repente coloca ali, faz uma saladinha de fruta simples, já deixa a mão para a criança só colocar no potinho e comer. Às vezes o adulto tem preguiça, né? Imagina a criança. Então, qual a importância da gente também facilitar o consumo de coisas saudáveis, deixar à disposição na geladeira, nos armários, de repente uma barrinha, uma coisa mais saudável, ao invés de deixar biscoitos de chocolate, né? Só chocolatados, só aí, vamos dizer, guloseimas açucaradas, a gente também deixar
coisas, possibilidades saudáveis à mão da criança para que ela possa se alimentar de maneira saudável e também acabe vendo isso como uma coisa prática, porque, como eu falei, às vezes o adulto tem uma certa preguiça. Imagina só a criança de picar e fazer uma salada de frutas, né? Com certeza. Mas, assim, é sempre bom deixar na geladeira alguma fruta picada já para adiantar. Até porque quando a criança fala, tô com fome. Aí, às vezes, você fica oferecendo milhões de coisas. Até fazer, a criança já desiste, né? Vai querer alguma coisa mais fácil. O bom é nunca ter em casa essas guloseimas, porque aí não tem como oferecer, não tem como a criança ficar pedindo o tempo todo. Sempre bom deixar as coisas mais saudáveis já adiantadas. Deixar sempre uma fruta picada. Um suco sempre pronto na geladeira, de preferência natural, para sempre estar oferecendo isso para a criança, né? Por exemplo, esse suco que fica na geladeira, ele pode ficar quanto tempo na geladeira? É bom consumir no mesmo dia, né? Que fica melhor. Mas se for um suco concentrado para aquelas mães que não conseguem de jeito nenhum fazer um suco de fruta, dura até mais. Uhum. Né? É isso aí, gente. Tem que aproveitar e, com certeza, criar esses hábitos, né? Trazer esses hábitos para o cotidiano das crianças, trazer isso para o dia a dia da família, porque não adianta, como a gente está falando aqui, não adianta nada a gente querer que a criança se alimente de maneira saudável se a família também não faz isso. Uma outra dica legal, que eu acho aqui bacana, eu gostaria que você incrementasse para a gente, Camila, é, por exemplo, o arroz. Coloca uma cenourinha raladinha lá no arroz, vai ficar mais colorido, a criança às vezes não gosta muito de legume, de verdura, e você acaba introduzindo uma outra opção. Feijão, você vai, de repente, coloca alguma coisa no feijão também, para deixar o alimento mais forte, e fazer com que a criança coma, às vezes, sem ver que está comendo, porque às vezes a criança fala que não gosta, mas não é isso. Ela, de repente, não gosta da coloração, da maneira que está arrumado no prato. Às vezes o corte influencia, tem um gosto diferente, ela fala que não gosta. Às vezes, quanto menor a criança aceita melhor, né? Mas é sempre assim, a gente tem que ter criatividade na cozinha. Tem que sempre variar o jeito de fazer a alimentação. Tem que botar um arroz, tem que sempre botar uma cenoura. Vai fazer uma tortinha salgada, bota um legume junto também. E assim, fazendo que a criança... Até bolo, hoje em dia, também a gente costuma colocar bolo de cenoura, que é famoso, mas também tem outros que a gente possa fazer que a criança também aceita. Um outro cuidado que a gente tem que ter, né, Camila, é a questão do sal. Diminuir o sal na alimentação. A gente vê, às vezes, crianças enchendo lá a batata, por exemplo, de sal. Isso é extremamente complexo para a nossa saúde, né? Sim. Então, qual a importância de diminuir o sal na alimentação e, ao mesmo tempo, deixando a alimentação temperadinha? Porque, às vezes, a pessoa acha que tirar o sal significa que vai ficar sem gosto. Mas se você colocar lá uma salsa, uma cebolinha, temperar legal, colocar aí condimentos bacanas, de repente o alimento fica gostoso sem precisar estar salgado, né? Verdade. Eu sempre costumo dar a dica de bater o sal grosso com ervas finas, que aí você acaba diminuindo a quantidade de sal e nunca deixar o saleiro na mesa, porque quando está na mesa você acaba colocando, mesmo estando bom de sal, né? Você acaba acrescentando mais. Então, botar bastante condimentos para dar um tempero a mais e diminuir sempre a quantidade de sal. Para mais para frente no futuro, né, não ter outros problemas. É verdade, essa questão do sal é muito importante. Por exemplo, a salada. Às vezes a pessoa faz a salada e deixa cada um temperar ao seu gosto, né? Então, acaba sendo um convite também ao maior consumo de sal. Isso não faz bem para a saúde nem da criança, nem do adulto, nem de ninguém, né? Verdade. Então, é legal temperar a salada anteriormente também, já deixar ela prontinha, inclusive bom, no sal. Deixar já um molho pronto, porque às vezes temperar, o alface fica meio murchinho e não fica, às vezes sobra, não dá para guardar. Então, faz o molhinho separado, deixa em cima da mesa, que aí a pessoa já bota a quantidade certa. E não vai aumentar muito a quantidade do sal. Né? Já vai estar pronto. Verdade. Queria te agradecer aqui dando dicas, né, pessoal que está em casa, relacionadas à alimentação infantil, a importância da gente ter uma alimentação na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, saudável. Não adianta nada você querer que a sua criança coma alimentos saudáveis se você não come. Geralmente é uma criança que tem um colesterol alto, se você for verificar, de repente o pai ou a mãe também estão
com colesterol alto, não é verdade, Com Camila? certeza. Geralmente, a alimentação dos pais já é toda errada e a da criança acaba sendo também. Uma consequência, né? Por isso é sempre bom procurar uma nutricionista, que às vezes a gente dá umas dicas diferentes de uma forma dele fazer aquele alimento de uma coisa mais saudável. Tem muitas opções que você pode fazer no forno, você pode colocar outras coisas, né? Para ajudar com que diminua essa porcentagem do colesterol. É isso aí. Obrigada, Camila. Obrigada a você. Muito obrigada. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Me manda foto Deixe pelo... seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 Vietec Cable. E eu estou terminando meu programa, mas já tem uma outra apresentadora que já está pronta aqui, que hoje é dia de aniversário, completando 3 anos de Manhã 10, a Amanda Leontina. Não é fácil, gente, fazer TV Petropolitana, ficar no ar tanto tempo. Então, realmente, parabéns à Amanda, a toda a equipe, a Andreia, a Naira, que também colaboram com o programa Manhã 10, porque fazer televisão petropolitana é coisa para guerreiro, né? Tem que ser muito guerreiro para conseguir, porque não é fácil. Então, parabéns, passa a bola aí para vocês, Manhã 10, daqui um pouquinho, 10 horas com a Amanda Leontina, tá bom? Beijo grande, amanhã a gente volta a partir de 9 horas. Até lá!